Olá, seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina com a equipe Infolição. Recursos, informações para que possamos estudar de forma mais interativa a lição diariamente. Lembre-se de nos acompanhar em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também aqui no nosso canal do YouTube, onde compartilhamos a cada semana a recapitulação da lição. E hoje está conosco o nosso amigo Moraes Júnior e o nosso amigo Eduardo Harada. E eu que vos falo, pastor Pablo Amon. E juntos iremos compartilhar o poder criador da palavra de Deus. Nesse momento, teremos a oração com o nosso amigo Eduardo Harada. Então, quero convidar a todos a fecharem os olhos para uma palavra de oração. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, pelo estudo dessa semana, a respeito do tema Compartilhando a Palavra, o tema 7 da Escola Sabatina. Pedimos, Pai, uma bênção agora para esse estudo, essa recapitulação. Abençoa também todos que nos assistem. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós iremos iniciar o estudo com a parte de sábado, como é comum, né? E que tem o título aí, Compartilhando a Palavra, né? Queridos, tem duas coisas que a Bíblia, alguns que interpretam a Bíblia, cometem alguns erros que são dois erros comuns. Primeiro é de que a salvação era, na mente de Deus, nunca foi exclusiva de um povo, né? E segundo, que o método de evangelismo nunca foi só único, centrípeto, mas também foi centrífugo. Deus, ele sempre usou vários métodos de alcançar as pessoas. Embora no judaísmo antigo existia a forma de Deus atrair as pessoas até ele, mas na Bíblia a gente consegue também verificar que o evangelho tinha que ser propagado na época mesmo do Antigo Testamento. Deus também não é um Deus exclusivo dos judeus. Há vários textos que falam de que Deus convida outras nações a fazerem parte do seu povo seleto. E esse convite a gente consegue ver muito claro quando Deus convida, compartilhando sua palavra, lá em Isaías 56, eu vou colocar aí, 55, 56, tá aí, né? Lá em Isaías 56, 55, Deus, ele faz os convites: vinde, buscai e adorai. E nessa oferta, a gente pode verificar assim, algumas características da sua palavra. E conseguimos aí, a equipe da Infolição conseguiu catalogar 5, né, dessas características. A primeira é que a palavra de Deus mata a sede. Isso no Antigo Testamento. Nós temos reflexo disso no Novo Testamento. A palavra de Deus matando sede. Sua palavra mata a fome. Isaías 55, 1, primeira parte. E o próprio Cristo também vai dizer isso lá no encontro no livro de João, lá em Samaria, que a palavra de Deus mata a fome. Sua palavra é gratuita, é a terceira característica. Sua palavra nunca é desperdiçada, né? 55, 11. A palavra de Deus, nem sempre o que ouve responde positivamente, o indivíduo aceita ou nega, mas é um retorno que ele tem. E a última característica é: sua palavra cumpre o seu propósito. Isaías 55, verso 11. Então, são essas características aí que Deus usou para compartilhar a sua palavra. No Antigo Testamento, um dos exemplos clássicos é que quando ele evangelizou uma cidade pagã, Nínive, ele foi lá, gratuitamente, Jonas levou a mensagem, tá? E não foi um desperdício, e cumpriu o seu propósito. Nínive foi derrotada, destruída foi, mas aquela geração que ouviu a palavra de Deus e aceitou, a sua palavra teve um propósito cumprido. Tá bom? Amém. Deus seja louvado. Também quero destacar aí que é um prazer aí estar junto com os autores aí do Infra da Semana, né? Pastor Moraes e o Pastor Pablo contribuíram, junto com o Pastor Ezron também, contribuíram para a lição da semana aí. Então, é um prazer aí estar com os dois que ajudaram a trazer esse material maravilhoso para a gente aí. Então, pessoal, a lição de domingo, para mim, ela destaca uma das características mais maravilhosas de Deus e de sua palavra, que é a didática, né?
Deus é um Deus professor, um Deus que ensina para a gente de uma forma que a gente não tem como não aprender. E a gente não precisa nem ficar baseado somente no que a lição trouxe para a gente, né? Se a gente olhar, por exemplo, lá no antigo Israel, na época do santuário, do tabernáculo, ali a gente via o esquema da salvação desenhado de uma forma que aquele povo naquela época podia entender. Então a gente percebe Deus usando de formas muito, não somente criativas, mas efetivas para ensinar o seu povo diversas lições importantes. Aqui na lição de domingo a gente é convidado a conhecer alguns símbolos que a Bíblia, a palavra de Deus, assume, né? Eu vou ler ali especificamente o primeiro deles, no Salmo 119, no versículo 105, uma passagem bastante famosa, que diz o seguinte, né? Lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente aprende, portanto, que a Bíblia ela é comparada com uma lâmpada, ou seja, uma luz que ilumina o nosso caminho, a nossa vida, a direção que a gente precisa seguir. A gente também aprende ali com base na lição, e que foi muito bem pontuado ali, que a Bíblia é como se fosse um martelo que quebranta o nosso coração. Eu gostei bastante de como a lição coloca isso, né? Ela consome a escória do pecado em nossa vida e quebranta o nosso coração endurecido. Isso me faz lembrar, por exemplo, de como a gente pode endurecer o nosso coração, assim como o faraó, né? Diante das exortações de Deus. A Bíblia, além de uma lâmpada, a luz e o martelo, ela também é comparada com fogo, né? Isso lá em Jeremias, também Jeremias 23, 29. De acordo com Lucas 8, a palavra de Deus também é comparada com uma semente, né? E eu não sei quantos que nos assistem também têm a alegria de estudar a lição dos jovens, mas lá a gente estudou recentemente a respeito da parábola da semeadura. E lá a gente também teve mais uma vez o contato com essa analogia, né? Da palavra de Deus como uma semente, né? O evangelho como uma semente. E isso é muito bonito, porque quando você olha a semente ela parece ser algo sem vida, algo inerte. Mas coloca ela na terra, rega ela por alguns dias, põe uma terra boa, e você vai ver o que acontece. Daquela semente brota vida. E essa é uma bela analogia da palavra de Deus também. E por fim, a gente também é convidado a entender que a palavra de Deus é como um pão. Um pão que não está ali simplesmente para servir de decoração, mas é um pão que sacia a nossa fome, né? E aqui destaquei uma frase da lição da Escola Sabatina para domingo, que diz o seguinte: a palavra de Deus satisfaz a fome do coração e nutre nossos anseios espirituais e interiores. Eu gostei dessa frase aqui porque ela não trata apenas dessa questão da fome, né? Porque se a gente só tivesse com fome, era uma coisa, mas a gente também tem necessidades espirituais. E a palavra de Deus consegue atender nesse sentido também. Ela não nos nutre apenas com essa analogia da fome, mas ela também preenche aquilo que nada neste mundo consegue preencher, que são as nossas carências espirituais. E quando eu falo carência, é legal imaginar, né? A gente consegue ficar deficiente de vitamina, de minerais, só que a gente também consegue ficar deficiente da palavra de Deus. E é somente a palavra de Deus que consegue nos dar esse nutriente tão importante para a nossa vida. Obrigado, Arada, pela participação aí. Pablo, você quer fazer um complemento ou quer já entrar na parte de segunda-feira? Isso, muito bom. Pode compartilhar a tela, por favor, pastor Moraes? Sim, agora mesmo. Esse nosso estudo sobre o compartilhar da palavra de Deus, e a gente está observando aí as várias aplicações da palavra de Deus na nossa vida. E uma coisa muito interessante, além do que já foi dito, é a respeito do poder criador. Eu até no início citei como o título da lição da semana, que é Compartilhando a Palavra, né? Mas é importante a gente notar o poder criador da palavra de Deus. E isso nos remete ao Gênesis. Isso nos leva de volta à criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, e o discípulo João, o apóstolo João, ele retoma esse poder criador da palavra no seu evangelho. Cristo presente na criação e Cristo novamente recriando todas as coisas através de si mesmo. A palavra de Deus é tão eficaz quanto as suas ações. Na criação do mundo, a gente percebe que a maioria das coisas
veio à existência através da palavra de Cristo. E, com suas próprias mãos, ele criou um ser à sua imagem e semelhança. As suas palavras tão eficazes quanto as suas ações. Pela palavra de Cristo, tudo veio existir e tudo se mantém. Jesus também usou o poder criador da palavra, e aí nós temos exemplificados aqui na infolição 3 exemplos. O primeiro, ele falou e houve vinho. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 2, nós temos ali a cena do casamento, quando faltou o vinho e Cristo mandou trazer alguns jarros cheios de água e ele transformou a água em vinho. A palavra de Deus transforma. A palavra de Cristo transforma. O outro episódio é em que ele multiplicou o pão e os peixes. A palavra de Deus, ela multiplica. A palavra de Deus, ela é capaz de saciar, ela é capaz de prover aquilo que nós necessitamos. E o outro exemplo é da ressurreição do seu amigo Lázaro. A palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela restaura. Então, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, Deus ele mostra que a sua palavra é viva. Daí a grande importância de nós não sermos guiados por nossas sensações, não sermos guiados por nossas ideias, não sermos guiados por mas devemos ser guiados não por essas coisas, devemos ser guiados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz para nos mostrar a direção correta a seguir. Amém. Obrigado, Paulo. Pablo. Seguindo aí, dando sequência no nosso estudo, nós temos aí os benefícios de estudar a palavra de Deus. E existem inúmeros benefícios. Quando eu estava fazendo esse info aí, eu fiquei preocupado, porque eu falei, como é que eu vou condensar todos os benefícios da palavra de Deus dentro de um info? Eu teria que fazer um info enorme aí. Mas aí a gente respeitou a sugestão do autor da lição e a gente se limitou a essas informações aí, que eu já acho assim, extremamente importantes. Que são essas 6, são 7, na verdade. São 7 benefícios que o info apresenta. O primeiro deles é a doutrinação, né? O ensino. O segundo é a repreensão. O terceiro, a correção. O quarto, a transformação. O quinto, a purificação. E o sexto, a santificação. Eu queria verificar aqui no livro de 2 Timóteo 3,16 que eu encontrei uma sequência interessante, Pablo. E eu creio até que você possa aí até refutar, de repente, diante dos nossos seguidores, se realmente aí pode ser que não bate aí a informação. Mas aqui diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e correção. Quando eu fui ver essas palavras no original, elas têm a sequência, o ensino, correção e punição. É como se dissesse assim, olha, se você vê alguém que está em erro, a Bíblia serve para ensinar esse indivíduo, doutrinar esse indivíduo. E se de repente ele continuar no erro, mesmo sabendo do erro, você vai lá e repreenda. É repreensão. E mesmo depois que ele foi repreendido, sabendo, e ele foi repreendido, aí sim a Bíblia serve para a punição, que é a correção, o corretivo, né? Olha a sequência que a gente encontrou na Bíblia. A Bíblia ensina, corrige e também ela pode punir. A gente encontra esse padrão, Paulo e Eduardo, lá em Mateus 18, que diz, se teu irmão pecar, vai lá e ensina ele. Vai lá e ensina ele. Agora, se ele continuar pecando, você vai lá e corrige. Vai lá e corrige você mais outro. Agora, se ele continuar no erro, aí você vai lá e pune. A Bíblia tem essas características. Mas o legal, quando eu pensei nesse info, eu coloquei nessa sequência porque o intuito, a ideia da Bíblia, ela é de transformar o indivíduo.
não é, a punição não é o final. A transformação é que é uma das características fundamentais da Bíblia. E aí, a transformação, eu coloquei purificação e santificação, mas o ideal mesmo da Bíblia está na 7ª característica, ou benefício, que eu coloquei no final como conclusão, que diz: dentre os maiores benefícios está o fato de a palavra nos tornar semelhante a Cristo. Todos os benefícios que a palavra nos fornece, o principal dela é o final, o desfecho final, é nos fazer semelhantes a Cristo. Então, esse é o benefício, né, que não tem preço. Todos esses elementos, pastor Moraes, eles fazem parte do processo educativo, redentivo de Deus para o ser humano. Nós estamos em uma situação de queda. Nós estamos afastados da glória original da qual Deus nos criou. E Deus, ele está no processo de nos levar de volta para o plano original. Então, a doutrinação, a repreensão, a correção, a transformação, todas essas coisas fazem parte desse processo. E é um processo que algumas vezes é doloroso, mas que quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nos submetemos a essa transformação advinda da compreensão de sua palavra e da aceitação de sua palavra, nós somos levados de volta a esse plano de Deus de sermos restaurados. Está contigo, meu rei. Então, a lição de quarta-feira, ela nos convida a entender como que a gente pode aplicar a palavra de Deus, né? O título ali, inclusive, ela traz uma forma verbal que é o ando, né? O ando, indo, ando, que nos convida a fazer de fato, né? Não é simplesmente teoria. E é muito bom isso, porque se a gente simplesmente lê a palavra, mas não colocá-la em prática, qual que é a validade disso, né? E a lição, especificamente, ela nos convida a entender isso com base nas promessas de Deus. De novo, aqui eu consigo pontuar a palavra de Deus sendo muito didática, porque ela nos ensina a aplicar a palavra de Deus, dando como exemplo o próprio Deus. Aqui fala, né, que destaca a quantidade de promessas que são encontradas na Bíblia, são mais de 3.000 promessas, o que com certeza é muita coisa. E eu gostei da frase que diz aqui, né, que as promessas de Deus são compromissos que ele faz conosco. Ou seja, né, Deus, ele assume essa jogada com a gente e ele cumpre suas promessas. E aqui destaca o versículo de Romanos 8:32, que diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, com base no cumprimento da promessa de Deus, que, de fato, em comunhão com a divindade, deu Cristo Jesus para morrer pela humanidade, ele não cumpriria todas as promessas que estão contidas aqui na Bíblia, inclusive aquela pela qual a gente espera tanto, né? Que é a volta de Jesus, que inclusive nos caracteriza como adventistas, né? Estamos aguardando o advento de Jesus. Então, se a gente percebe que Deus cumpriu todas as promessas, por que ele não cumpriria as outras, né? E quando a gente observa esse panorama, né, de um Deus que não somente aplica tudo o que ele faz, mas cumpre também, a gente ganha algumas coisas em troca. E o que a gente ganha em troca? Aqui, isso que a imposição nos apresenta, né? Muito bem apresenta, diga-se de passagem, que Deus nos fortalece a partir do momento que a gente observa as promessas dele se cumprindo. Deus também nos mantém. Também, com base nas promessas, a gente descobre que Deus nos perdoa e que também Deus nos justifica. E eu gostei muito daquela frase, da última frase do Info ali, apesar de ela ser um pouco dura, né? Dura no sentido de que a gente não pode ser dessa forma. Diz assim, né? Nossa incredulidade impede que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Isso me faz lembrar, por exemplo, que a gente tem essa impressão de que pecado ele é só a transgressão do decálogo, dos 10 mandamentos. Mas a palavra, o pecado em si, se a gente for olhar nos originais, existem várias palavras para pecado. E a falta de fé, inclusive, é uma demonstração de pecado, uma manifestação do pecado, perdão. Então, a gente não pode ser incrédulo. Se a gente não confiar nas promessas de Deus, a gente não somente vai estar pecando em certo sentido, mas a gente vai estar impedindo, e presta atenção, impedindo, a gente não vai estar permitindo que as promessas de Deus
se cumpram em nossa vida. Então, essa prática de não ter fé, não acreditar, de não confiar nas promessas de Deus, e de novo, eu ressalto, na promessa mais grandiosa, que é a volta de Jesus, quando a gente deixa de crer nisso, é a gente que perde. É a gente que deixa de receber os benefícios de crer num Salvador vindouro, que vai nos redimir, que vai nos salvar, nos perdoar, nos fortalecer, nos manter. Tudo isso que o Inflição muito bem destacou e o que a Bíblia também nos exorta a fazer com base na palavra dele. Excelente, Eduardo. Excelente. Amém. Continuando aqui, nós percebemos de forma bem interessante a ordem que a lição coloca aí o estudo que a gente teve nessa semana. Primeiro, começando pelos símbolos da palavra, o poder criador da palavra, os benefícios de estudar a palavra, e aí chegamos à parte que o Eduardo Harada comentou, aplicando a palavra de Deus para depois ir compartilhando a palavra. É interessante a gente notar que antes de compartilhar, nós precisamos primeiro aplicar em nossa vida, né? Como compartilhar algo que antes não aplicamos em nossa própria vida? Muito importante. Está chegando aí o Impacto Esperança, não é isso? Nós vamos presentear milhões de pessoas com este livro que aponta para a palavra de Deus. Mas como é que a gente vai compartilhar esse livro se a gente não leu esse livro antes? Como é que a gente vai levar uma mensagem que a gente nem conhece? Não é isso? Como é que a gente vai compartilhar a Bíblia se a gente não conhece a Bíblia, se não estuda a Bíblia? Então, o compartilhar, ele é imprescindível, mas depois que você aplica em sua vida. E aí nós temos alguns pontos aqui a levantar a respeito do compartilhar a palavra, não é isso? O que compartilhar, como compartilhar, a quem compartilhar e quanto compartilhar. O que nós compartilhamos? Nós compartilhamos aquilo que nós vimos e ouvimos, porque nós somos testemunhas. Nós compartilhamos aquilo que nós vimos acontecer na vida de outras pessoas, que nós ouvimos que aconteceu na vida de outras pessoas, não somente dos personagens bíblicos, mas também daqueles que nos rodeiam, daqueles que nós conhecemos e na nossa própria vida. Como nós compartilhamos? Nós compartilhamos através da pregação, das histórias da Bíblia, das doutrinas bíblicas, mas compartilhamos também através do nosso procedimento, né? Através da aplicação desse conhecimento na nossa própria vida, no nosso próprio proceder, no nosso testemunho pessoal, na forma como tratamos os outros, na forma como tratamos as coisas de Deus. A quem nós compartilhamos? Compartilhamos aos crentes, aqueles nossos irmãos, aqueles que nós convivemos na igreja, aos nossos familiares, aqueles que conhecem a palavra de Deus. Sempre nós temos algo a ensinar ou a aprender com aqueles que já servem ao Senhor. Mas também nós compartilhamos essa palavra com aqueles que não conhecem a Jesus, com aqueles que precisam beber da fonte da vida eterna, aqueles que ainda não conheceram, não experimentaram a salvação em Jesus Cristo. E quando nós compartilhamos? Será que há um momento específico para compartilhar a palavra de Deus? Claro que não. O momento de compartilharmos é quando nós temos tempo, é quando a situação é favorável, quando tudo está bem, nós compartilhamos. Mas quando tudo está difícil, quando estamos em uma pandemia, quando nós não estamos em circunstâncias favoráveis, ou seja, em todo momento, a tempo e fora de tempo, devemos compartilhar a palavra de Deus. O Eduardo aí levantou a mão. Eduardo, quer fazer algum comentário? Eu gostaria. Na verdade, o Pablo e o Moraes que fizeram esse info, e eu acho que eles foram muito felizes. A gente recebeu um comentário durante a semana, eu acho que os pastores vão lembrar. A lição, ela destaca, né, três aspectos, né, que é importante o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. Mas os autores do info foram muito felizes em identificar mais um ponto, que é o a quem, que é o que o pastor Pablo comentou. Então é muito importante a gente ter em vista esses 4 pontos. Não é que a lição tenha errado, mas eu acho que ela não considerou esse aspecto que é muitíssimo importante, que é o a quem a gente destina o compartilhamento da palavra também. Muito bom. E o nosso ouvinte estava atento, né? Ele reconheceu, mandou o feedback, a gente agradece aí. Eu não sei quem é o nome, mas se estiver ouvindo a gente aí, a gente agradece aí. Bem, chegamos ao final e eu gostei desse grande finale. Esse final aí foi um final que eu
coloquei no info, mas a ideia veio do Pablo e do Elton, assim, instigando a fazer. Sexta-feira sempre é difícil, né? Mas o que eu achei interessante nesse info, e vocês também vão fazer o comentário de vocês, é que o compartilhar a palavra, a nossa parte, é a parte mais simples que tem. Porque nós temos que apenas fazer algo mecânico, algo que Deus nos dá, o dom de fala, o dom da música. E a parte mais difícil é o Espírito Santo, né? Porque ele que antecipa a jogada, ele que prepara o terreno, ele que cria as circunstâncias, ele que impressiona a mente. Nós não somos capazes de impressionar uma pessoa, nós não somos capazes, mesmo com a fala, com a eloquência, mesmo com conhecimento profundo, tudo isso não seria capaz de impressionar uma pessoa a ponto dela se render aos pés de Cristo. Eu gostei da ideia aí, esse texto aí é um texto que está no livro de Evangelismo, né? Onde Ellen White ela fala exatamente isso aí, que o Espírito Santo antecipou a chegada de Cristo, né? E que hoje também ele está antecipando a nossa fala. Quando eu vou pregar numa igreja ou quando eu vou dar o estudo para alguém, o Espírito Santo já passou lá. Então, se eu me dispor a fazer uma parte que é muito simples, que é deslocar da minha casa e sair até a casa da pessoa, o mais difícil já foi feito. O coração da pessoa já está amolecido, ela está predisposta. Eu achei legal essa ideia aí. Agradeço aí o Pablo que instigou e o Elton que também nos orientou aí. E vocês podem fazer os seus adendos também. Olha, pastor Moraes, é muito importante lembrarmos que o semeador é o próprio Deus. Nós não somos os semeadores. O semeador é o próprio Deus. E o semeador é o que prepara a terra. O semeador é que prepara o campo para receber a semente. Nós já aceitamos o evangelho, somos apenas instrumentos nas mãos do semeador. E como faz obra para ajudar outras pessoas também. Amém. Como o pastor Moraes comentou, né, a lição de sexta-feira, geralmente, ela é uma lição difícil de trabalhar. Ela é uma lição ali que ela já traz um pouco menos de texto, mas foi uma ideia muito boa aí trazer esses exemplos aí de como o Espírito Santo antecipou o trabalho de Jesus ali preparando o coração. Se a gente olha essas histórias aí, a gente percebe que Jesus não necessariamente ele foi atrás dessas pessoas, na verdade, muito pelo contrário, né? Tanto a mulher que tinha hemorragia, como a mulher do poço, Nicodemas, o centurião e o ladrão na cruz, foram atrás de Cristo, né? Ali, Jesus, ele simplesmente estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. E o pastor Moraes comentou, né, que quando a gente vai dar um estudo bíblico, vai fazer uma pregação, a gente às vezes fica muito preocupado, né? Ai, como que eu vou falar? O que que eu vou falar? Sobre que tema que eu vou pregar? A gente precisa lembrar que a gente precisa se submeter à inspiração, na verdade não, né? A iluminação do Espírito Santo e permitir que através de nós, o Pablo comentou muito bem, que ele nos use como instrumento para a obra que é dele, acima de tudo. E nesse caso aí o próprio Cristo foi também um instrumento para alcançar essas pessoas, né? Transformou a vida de todas as pessoas que estão aí na tela. E é muito bonito ver isso, porque a gente pode se apoderar dessa mesma promessa. Se nós nos submetermos, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos use como instrumentos, nós talvez, e eu creio nisso, a gente pode fazer milagres tão grandiosos quanto esses que Cristo fez aqui nessa terra. Ok. Eu quero agradecer aí ao Eduardo Harada, né? Ele é um dos nossos infomin aí, ele é um especialista na língua portuguesa, que é um espanto, né? E também tem outros atributos. O Pablo, eu quero agradecer a presença do Pablo. O Pablo é um dos juráxicos aí, é um dos dinossauros do Info, é um dos que iniciou aí o Info, ele, o Elton e o Elias. E nós estamos hoje em número reduzido. Daqui para frente nós teremos talvez algumas novidades, mas a gente promete que todos os sábados nós estaremos postando aí no YouTube para que você possa também ter essa opção de ter uma lição didática, tá bom? Faça sua pergunta, faça sua contribuição,
dê o seu feedback e a gente vai estar trabalhando aí para atender você. Deus abençoe. Eu vou, nesse momento, pedir ao pastor Pablo que finalize aí nosso momento com uma oração. Pastor Pablo. Muito bem. E lembre-se, curta, comente e compartilhe este estudo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos especiais. Que o Senhor nos ajude a cada dia compreender a Tua palavra, aplicar a Tua palavra em nossa vida e, principalmente, compartilhá-la com outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a mostrar aos outros aquilo que nós experimentamos em nossa própria vida, a Tua presença santificadora, transformadora. Abençoa a todos nós, a cada família representada, cada um dos Teus filhos mundialmente. Ilumina nossa mente a cada dia, em nome de Jesus. Amém. 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 A todos. Bom sábado a todos aí, viu? Bom sábado.